a outra lateral também. Sons anormais, então, da percussão. A gente pode ter o som hipersonoro, que é um som mais ressonante e mais duradouro, que é decorrente do aumento da relação ar sólido ou ar tecido nos pulmões, não é? O exemplo mais bonito disso é a hiperinsuflação pulmonar. Vocês já viram aquele que dá forma globosa, né? O tórax de forma globosa, tem muito ar lá dentro. Quando eu percuto, ele não é mais som claro pulmonar. Eu estou percutindo uma quantidade muito maior de ar. Ele vai ser um som hipersonoro. O inverso, o som maciço, que a gente é um som mais curto e mais seco, que é decorrente da redução da relação ar-tecido, né, nos pulmões. Então, a gente viu que tem situações normais, por exemplo, como a maciez hepática, mas se a gente achar em outro lugar que não seja a partir do quinto espaço intercostal direito na face anterior, é sinal de que tem lá diminuiu a quantidade de ar dentro naquela região. Não é? E tem o som timpânico, que é o som da percussão, é igualzinho percutir estômago. É som de percussão de vísceras ocas, que é decorrente da ocorrência de ar no espaço pleural, que é o nosso querido pneumotórax. Vocês terão uma aula disso, né? De doenças pleurais. Que é o espaço pleural, fica ocupado por ar e comprime o pulmão subjacente. Isso dá um som timpânico. Aí passamos para a ausculta. Então, a ausculta, os sons da respiração, nós temos o som bronquial, o som broncovesicular e o murmúrio vesicular. Esses são sons normais da ausculta. A ausculta é uma parte bem importante do exame do tórax, né? Todas são importantes, mas a ausculta é sobretudo mais delicada, mais refinada muitas vezes. Então, o som bronquial é o som que a gente vai auscultar nas grandes vias aéreas intratorácicas, então na região supraesternal. O som broncovesicular é o som que a gente vai auscultar na região supra e infraclavicular. E o murmúrio vesicular é o som que a gente ausculta no restante do tórax. O que isso quer dizer? Quer dizer a movimentação de ar dentro do pulmão. O som broncovesicular, ele é um som intermediário entre o bronquial, que é um som mais rude, tão forte na ins quanto na expiração, e o murmúrio vesicular, que é um som mais suave, não é? Que a gente ausculta no restante da caixa torácica. O murmúrio vesicular, na verdade, é o mais importante deles. Os outros dois têm importância semiológica quando eles são auscultados em lugares que não são os lugares normais de encontro deles. Porque aí eles traduzem uma situação de condensação em que esse som passa muito facilmente, ele é conduzido muito facilmente para o meu esteto. Então, o murmúrio vesicular é um som suave, que não tem pausa entre ins e expiração. A inspiração é um pouco mais longa que a expiração. Quando que ele está... Olha, se a gente está pensando em movimentação de ar, quando que ele está diminuído ou ausente? Quando há diminuição da ventilação pulmonar, né? Então tem pouca movimentação de ar, ou quando tem barreira, aquela coisa da pleura que acontece, que distancia, então, o pulmão, a superfície do pulmão, do meu ouvido, do meu esteto. A ausculta, a mesma coisa, insisto com vocês, faz um lado, faz o outro lado e aí volta comparando. Não tem que ter preguiça, não tem que achar que põe o esteto lá uma vez, já sabe. Não, faz com método, faz o lado direito, faz o lado esquerdo, aí compara o direito com o esquerdo. E as laterais são muito importantes, não é?
Aí, além do murmúrio vesicular, o que a gente pode ter também na ausculta? Os sons, os ruídos adventícios, que são ruídos anormais. Então, nós temos os sons, os ruídos adventícios contínuos, que são ruídos de caráter musical com uma duração maior que 250 milissegundos. São dois, os roncos e os sibilos. Então, os roncos são sons graves, semelhantes ao roncar, o nome diz tudo, né? Roncar ou ressonar das pessoas. Os sibilos são sons agudos, semelhantes a um assobio ou um chiado. Qual é o mecanismo desses ruídos? É a passagem de ar por vias aéreas muito estreitadas. Então, o que acontece? As paredes dessas vias aéreas vibram e fazem esse som. E por que um é ronco, outro é sibilo? É a velocidade do ar. Se passa com uma velocidade mais baixa, ronca. Se passa com uma velocidade mais rápida, assobia. É isso. Né? Essa é a tradução. Eles podem ser ins e expiratórios. Se for esse estreitamento for por secreção, se tossir pode desaparecer. Mas se for por inflamação, não desaparece. Aí nós temos os outros ruídos adventícios que são chamados descontínuos. Esses ruídos adventícios descontínuos, eles não têm caráter musical, eles têm um tempo, são curtos, com uma duração menor que 20 segundos. Eles são as crepitações finas, que são de maior duração, aguda e pouco intensa. É o cabelinho, pega os moços, cabelo curto não dá, pega do lado da namorada, é o cabelinho, faz o cabelinho, é isso aqui, esse é uma crepitação, esse crepita, né? E as crepitações grossas têm menor duração, são mais graves e mais intensas. Imagine então algo mais intenso do que o cabelinho, é isso. O mecanismo, então, de formação de crepitação é um mecanismo meio controverso. O mais aceito atualmente é que há uma reabertura súbita e sucessiva de pequenas vias aéreas que, durante a inspiração, então, são situações em que as pequenas vias aéreas estão colabadas, quando inspira, abre subitamente essa região do pulmão e equaliza a pressão, causando então uma série de ondas sonoras explosivas. Elas também podem ser ins e expiratórias, mas elas são predominantemente ins, se a gente lembra do mecanismo dela, que durante a inspiração, a rápida equalização, a abertura, né, reabertura de pequenas vias aéreas mais colabadas. E, finalmente, como ruídos adventícios, a gente ainda tem o atrito pleural, que é o ruído audível na ins e na expiração e que é decorrente da fricção dos dois folhetos pleurais inflamados, né, durante a um movimento respiratório. Na verdade, é a ausculta do frêmito pleural. Né? Então, a gente pode ter um atrito pleural sem ter frêmito pleural, porque às vezes a vibração não é tão intensa, a gente não consegue pegar na mão, mas a gente não consegue ter um atrito pleural sem auscultar o frêmito pleural. Em resumo, então, os ruídos adventícios são os roncos, os sibilos, as crepitações finas e grossas, o atrito pleural. E, finalmente, ainda dentro da ausculta, nós temos a ausculta da voz. O que é a ausculta da voz? É a ausculta do frêmito tóraco-vocal, é a mesma coisa. O doente vai falar o 33 e a gente vai auscultar. O normal, quando a gente fala 33 e ausculta, é que a gente não pegue direito esse 33. Quando existe uma situação em que favorece o aumento do frêmito tóraco-vocal, então nessa situação, que é então a consolidação, a gente tem o som aumentado, ou também pode chamar distinto. A gente ausculta 33 nitidamente.
E a obstrução brônquica ou barreira, a ausculta da voz está diminuída, porque a gente já viu os mecanismos, né? Então, na obstrução, o som não passa muito bem. E na barreira, tem a barreira aumentando a distância entre o esteto e o som produzido, né? Então, é isso a ausculta da voz. Então, o exame de físico normal, olha tudo que tem que escrever, não é? Então, olha, inspeção estática, então, mas precisa que é para automatizar. Aluno especialmente